Vamos falar dos 10 melhores carros da história da Fórmula 1? Então roda a vinheta! Olá amigos! No vídeo de hoje vou polemizar um pouco. Vou falar dos 10 melhores carros da história da Fórmula 1, só que levando em conta inovações que eles trouxeram e a dominância que tiveram perante a concorrência, tá? Antes, já dá aquele tapa no like, compartilhe nas suas redes sociais, além de se inscrever no canal e ativar o sininho para notificações. Me ajudem nesse projeto para trazer cada vez mais conhecimento aos fãs de carros e de automobilismo. 10º lugar, Williams FW07. Este é um ilustre desconhecido que merece ser bem lembrado. Foi o primeiro grande carro da incansável saga de Frank Williams para se tornar um grande construtor de carros de corridas. A grande sacada deste carro era aplicar evoluções de toda a tecnologia descoberta pelas outras equipes na época, como por exemplo o efeito solo. Métodos especiais ao eficiente engenheiro sócio Patrick Head em descobrir esses pontos e melhorá-los ao ponto de tornar um carro vencedor. Correu por 3 temporadas, de 1979 a 1981 e 3 corridas de 1982. Venceu 15 corridas, sendo 11 delas com o australiano Alan Jones. Ganhou o título de pilotos de 1980 com Alan Jones, encaminhou o título de Keke Rosberg em 82, além de ter vencido os títulos de construtores dos anos de 1980 e 1981. 9º lugar, Lotus 49. Como qualquer criação com a assinatura de Colin Chapman, ele vinha para revolucionar. A ideia nasceu de uma adaptação do Lancia D50 que usava um conjunto motor-transmissão com um amortecedor de algumas cargas de suspensão. Daí nasceu a ideia de separar os conjuntos de motor, transmissão e suspensão traseira do restante do carro. Por isso, foi o primeiro a usar o conceito de monocoque, separando o conjunto do motor do cockpit. Tornava o carro ainda mais rápido em curvas, já que vinha com alta redução de peso, ideia herdada aliás do Lotus 25. A versão B se tornou notória pela melhoria aerodinâmica. A adoção de spoilers traseiros, bem como a melhoria das barras de suspensão e a adoção de pequenas asas dianteiras, deixaram o carro ainda mais rápido. Ainda que mais tarde, na temporada de 1969, as asas traseiras muito altas fossem proibidas devido ao fator de perigo de se tornarem grandes detritos na pista caso se soltassem do carro, essas melhorias iniciavam oficialmente a era aerodinâmica da Fórmula 1. O carro participou das temporadas de 1967 até 1970, entre as versões A e B. Ganhou o Mundial de Construtores de 1968 e de Pilotos, com o britânico Graham Hill. 8º lugar, Mercedes W196. Lançado na temporada de 1954, talvez tenha sido o primeiro carro de corrida de verdade, unindo conceitos fundamentais usados até hoje, chassis tubulares e aerodinâmica refinada. Suas belas formas prezavam a velocidade final através de diminuição de arrasto aerodinâmico e faziam assim atingir velocidades muito acima da concorrência. Foi vital para mostrar ao mundo a importância do estudo aerodinâmico, unindo ao desenvolvimento mecânico. Sua importância foi ainda maior se levarmos em conta que os 2 maiores pilotos dos anos 50 correram juntos com este carro. Estou falando do argentino Juan Manuel Fangio e do britânico Stirling Moss, que dividiram a equipe no ano de 1955. Obteve a incrível marca de 9 vitórias em 12 corridas disputadas entre as temporadas de 1954 e 1955 e levou Juan Manuel Fangio a 2 de seus 5 títulos mundiais. 7º lugar, Lotus 79. Para explicar a história deste carro, temos de contar um pouco a história de seu pai e antecessor, o Lotus 78. Este finalmente explorava tudo que a aerodinâmica podia fazer, com o conhecimento e instrumentos da época. Explorava o conceito de asa invertida, que é a base da conhecida pressão aerodinâmica, ou se preferirem, o downforce.
Criou também o uso do efeito solo, que consiste em explorar a carga aerodinâmica induzida no carro, deixando mais baixo e sentindo menos os efeitos das forças laterais em curvas. Da mesma forma, e partindo dessa aproximação ao solo, a adoção de canais laterais que faziam o fluxo de ar passar mais rápido, diminuindo a pressão na região e assim sugando o carro para baixo, deixando ele ainda mais preso ao solo. Ajudou nisso a adoção das famosas saias, feitas de um painel de carbono com uma cerâmica de fricção na parte inferior. O Lotus 79 nasceu das evoluções implantadas no 78 em túnel de vento, por isso tinha um design mais limpo e era justamente o fator que faltava para torná-lo um carro vencedor. Venceu 6 corridas na temporada de 1978, sendo 5 delas com Mario Andretti. Foi campeão de construtores e de pilotos com Mario daquele ano. Chegou a disputar a temporada de 1979, porém não obteve vitórias. Sexto lugar, Lotus 72. Pensando em evoluir as evoluções empregadas no seu antecessor Lotus 49, o Lotus 72 viria com várias soluções inovadoras, ainda que os resultados tenham demorado um pouco a aparecer. Foi o primeiro a incorporar as asas diretamente ao chassi, com o nariz baixo e fino, e teve os discos de freios montados junto ao cockpit, para aproveitar a maior aderência dos pneus. Tinha o já confiável e potente motor Ford Cosworth DFV, que viria a ser dominante durante toda a década de 70 e começo dos 80, mas que se tornou ainda mais potente com a adoção de entrada de ar superior, junto ao Santo Antônio, que alimentava diretamente as entradas de ar dos cilindros. Mas a principal evolução foi a mudança do radiador da frente para as laterais, em posição mais traseira, para melhorar assim a distribuição de peso. Tal mudança foi tão eficiente que se tornou padrão nos carros, sendo usados isso até hoje. Foi um mestre de longevidade, sendo usado por incríveis 6 temporadas, de 1970 a 75. Venceu 20 corridas, sendo 9 delas com o brasileiro Emerson Fittipaldi. Venceu o Mundial de Pilotos de 1970 com o austríaco Jochen Rindt de maneira póstuma e de 1972 com o brasileiro Emerson Fittipaldi, além de conquistar o Mundial de Construtores por 3 vezes nos anos de 1970, 72 e 73. Quinto lugar, Brown PGP 001. Um super carro que nasceu de uma massa falida e do erro dos outros. Essa equipe, talvez a mais bem sucedida de todos os tempos em retrospecto, nascia em 2009 do espólio da Honda, que viria a abandonar a Fórmula 1 meio que às pressas ao levar em conta a crise econômica mundial da época. Afinal de contas, seus carros se amontoavam nos pátios e sua equipe vinha com resultados pífios, considerando que a montadora era diretamente envolvida. No ano de 2008, a montadora contratou Ross Brawn para chefiar o projeto. Além disso, trouxe muita gente boa da recém-fechada equipe satélite Super Aguri. Gastaram muito dinheiro no projeto, dizem as más línguas, algo em torno de $1 bilhão, o que significaria o orçamento de 2 anos de sobrevivência da equipe. E, quando iriam realmente aproveitá-lo, a montadora anunciou a saída. Depois de várias indas e vindas, Ross Brawn acabou adquirindo o espólio da equipe pelo irrisório valor de $1. Nossa, que caro! Pois é. O grande diferencial deste carro era o difusor duplo, existente no assoalho traseiro do carro. Este permitia uma circulação dupla de ar no mesmo local, aumentando a eficiência aerodinâmica. O que as equipes, nem a FIA, se ligaram é que a velocidade do carro consistia em como esse difusor duplo conversava com as asas dianteira e traseira, que sofreram perda de pressão aerodinâmica considerável em 2009 por causa do novo regulamento, muito mais restritivo com as asas. O carro era tão bem nascido que, mesmo com as restrições orçamentárias absurdas que a equipe sofria, conseguiu levar o título mundial, ainda que perdendo terreno para então uma equipe em ascensão Red Bull. Vendida no fim daquele ano, se tornaria o que é hoje a dominante equipe Mercedes-Benz. Este carro venceu 8 das 17 provas de 2009, sendo 2 vitórias do brasileiro Rubens Barrichello. Foi campeão de pilotos com Jenson Button e de construtores daquele ano. Quarto lugar, Williams FW14. Talvez o carro mais sofisticado da história para sua época, mas isso teve um custo. Depois de ver sua equipe caindo com a saída da Honda, Frank Williams trouxe o conhecido projetista Adrian Newey, que vinha de sucesso parcial na March.
Seus carros eram muito rápidos, mas um tanto impraticáveis de pilotagem e até mesmo da resistência dos próprios pilotos. Foi a parceria com o engenheiro-chefe e sócio da equipe Patrick Head que começou a dar tons de carro vencedor, amenizando todos os problemas que o extremismo aerodinâmico de Adrian Newey trazia ao projeto. A junção dessas filosofias criou um carro de corrida de pilotagem suave e aerodinamicamente eficiente, empurrado por um forte e confiável motor Renault V10. Porém, o grande segredo que os tornou tão sofisticados estava em seus controles eletrônicos. Transmissão automática, controle de tração, freios ABS e, principalmente, a suspensão ativa, que controlava eletronicamente a altura do carro e, deixando-o mais nivelado, podia aproveitar todo o potencial do carro. Perdeu o título de 1991 para a confiável McLaren e o incrível Ayrton Senna, mas não teve resistência em 92, vencendo a temporada com 5 corridas de antecedência e o piloto campeão chegando aos 100 pontos, algo nunca visto antes. O Williams FW14 disputou as temporadas de 91 e 92, vencendo 17 corridas, sendo 14 de Nigel Mansell. Conquistou o Mundial de Pilotos com Mansell e o de Construtores em 1992. Terceiro lugar, Mercedes F1 W05. Sinônimo de vanguardismo e excelência, foi projetado para as profundas mudanças técnicas do ano de 2014. Aliás, por curiosidade, este carro e sua unidade de potência começaram a ser fabricados ainda em 2011. O regulamento demandava um carro mais pesado, com regras ainda mais restritivas de aerodinâmica e com algo em torno de 90 kg a mais de peso. A motorização da categoria, que seria chamada de unidade de potência, teria motores a combustão 1.6 V6 turbinados e motores elétricos de 120 kW ou 160 cavalos, com recuperação cinética dos freios e a inédita recuperação térmica dos gases de exaustão. O resultado dessa antecipação foi um carro inovador em suas linhas aerodinâmicas, tentando amenizar os efeitos da perda de pressão, além de uma unidade de potência muito forte e que sofria com pouquíssimos problemas, mesmo numa temporada onde tudo era novo e restrita de testes. Este trabalho de vanguardismo foi tão bem sucedido, se tornando a base de uma verdadeira dinastia da equipe na categoria, que venceu as últimas 7 temporadas de construtores e de pilotos. Em 2014, o W05 venceu 16 de 19 etapas, com Lewis Hamilton vencendo 11 delas. Venceu o Mundial de Pilotos com Hamilton e o de Construtores. Segundo lugar, Ferrari F2004. Para falar de outros dos carros mais dominantes de todos os tempos, preciso te contar como começou. No final dos anos 90, a Ferrari estava há 20 anos sem títulos e trouxe o manager Jean Todt e depois trazendo Michael Schumacher, Rory Brydon e Ross Brown, o trio que foi bicampeão na Benetton em 94 e 95. Jean Todt, no comando, precisou ter força e paciência para mudar uma Ferrari que estava completamente dividida, danificada por dentro, mas que insistia em ser teimosa, aliás, como sempre foi. Levou tempo, mas a revolução veio no ano 2000, o primeiro dos 5 títulos de Schumacher com os italianos, que finalmente fizeram um carro rápido e confiável. E todo esse trabalho foi refletido no F2004, onde essa hegemonia teve o seu ápice. A cada 2 anos, a Ferrari lançava um novo conceito que destruía a concorrência. Foi assim em 2002 e foi em 2004, sendo o F2004 uma evolução do F2003 GA, que nasceu muito tarde e seu projeto pré-pista teve de ser adiantado. Com o tempo que não teve em 2003, foi possível refinar tudo que tinha potencial de melhoria já no F2003 GA. E digo a vocês que não era pouca coisa, tanto que venceu a temporada de 2003 sendo algo como se fosse um diamante bruto. Tais melhorias, junto com o novíssimo motor 053, tornaram esse carro um dos mais dominantes da história. Venceu 15 das 18 etapas do ano de 2004, sendo 13 delas com Michael Schumacher, além de correr 2 de 2005. Venceu o Mundial de Pilotos com o alemão e o Construtores daquele mesmo ano. Primeiro lugar, McLaren MP 4/4. Um projeto vencedor de quem queria inovar quando muitos achavam que não precisava. Após um ano de 87, onde foi vencido pela concorrência e cansada de usar o mesmo conceito desde o MP4 original, a McLaren trouxe os motores Honda, o jovem Ayrton Senna e Gordon Murray para o projeto. A ideia do carro foi bem simples:
Murray se baseou no Brabham BT-55, conhecido como skate, um carro que deu errado, mas que teve seus erros detectados e melhorados. Seguindo o conceito do skate, um carro de perfil baixo jogava assim o centro de gravidade lá embaixo, dando muito mais ação em curvas. E, ajudado pelo novo motor RA168E, mesmo sendo o último ano do regulamento da era turbo, que tinha centro de gravidade mais baixo e era muito mais econômico que seu antecessor, acabou formando um conjunto invencível que venceu 15 das 16 provas daquela temporada. O aproveitamento de 93,8% é até hoje o mais alto da história da Fórmula 1. A rivalidade entre os geniais Ayrton Senna e Alain Prost ajudou bastante na manutenção desses números, pois ninguém queria perder e por isso a pilotagem era sempre no limite. Assim, o ano de 1988 se tornou memorável pelo domínio dessa máquina incrível e pela dita maior rivalidade de todos os tempos. O McLaren MP4/4 venceu 15 corridas no ano de 1988, sendo 8 delas com o brasileiro Ayrton Senna. Venceu também o Mundial de Pilotos com Ayrton Senna e o de Construtores. E aí galera, gostaram? Deixa aqui nos comentários, indiquem sugestões. Além disso, curtam, compartilham e sigam nossas redes sociais, ok? Um grande abraço a todos!